que a logoterapia... Para mim foi muito gratificante também vocês terem me apresentado a psicologia corporal há 25 anos atrás, né? Muito legal mesmo. Fala para mim, o que é terapia, cara? Terapia. Boa. Terapia vem de terapeia, na etimologia, no grego, né? Que significa prestar cuidado, você tratar. É um processo de estabelecer, vai dizer Hipócrates, né? Ou seja, essa live ela pode ser terapêutica, é uma terapia para quem estiver assistindo, porque vai ter informações aqui que a pessoa vai levar para o processo de curar. A ferramenta que existe, terapêutica, é a capoeira. Não tem nada igual. Terapia seria isso, o ato de restabelecer, que pode ser qualquer coisa, de curar. Ou seja, o cuidado visando a cura, como diria Hipócrates, falando mais especificamente, né? Legal. Me fala um negócio. Quem é que tem que buscar a terapia? A terapia é só para quem está doente ou a terapia é para quem tá saudável, digamos assim, né? E quando que a gente deve, qual é o sinal de alerta que a gente deve procurar a terapia? Quem deve é quem tá precisando, tá? Quem merece, então todos merecem a capoeira. Agora, quem deve é quem está com problema. E é muito difícil a pessoa que está com problema, veja bem, em 2019, ou 2019, a quarta doença mais incapacitante do mundo era a depressão. Agora, esse ano, ela vai se tornar a primeira. Isso era 10% da população. 10% da população não está procurando terapia, sabe? A doença física, ela é visível. Então, todo mundo pega lá e vai e cura. A doença psíquica é doença, patologia. Existe a ansiedade, que é uma ansiedade normal, né? E existe a ansiedade patológica, é uma doença. A doença, você tem que procurar, né? E a pessoa não procura, porque para quem está de fora, a depressão é uma frescura, a ansiedade é uma frescura, porque todo mundo tem ansiedade, mas a ansiedade patológica é diferente. Esse deve procurar imediatamente e não deve postergar. E postergar é um dos sintomas, inclusive, do depressivo e do ansioso. E qual o sinal? Assim, tem algum sinal, assim, pô, eu estou precisando de terapia? Quando você quer esconder de todo mundo que está tudo bem. Quando você posta o tempo todo dando um sorriso, não sei o quê, aí chega em casa e está chorando o tempo todo. Corre, corre. Esse é o maior sinal. Perfeito. E vamos entrar um pouquinho na nossa área, que é a capoeira, assim, misturando com a terapia. O que é a terapia através do corpo? Como que a gente melhora? Como que a gente se conscientiza, como você falou, né? E através do corpo? De algumas formas, tá? O formato do teu corpo vai dizer as suas amarras que você tem lá para trás, né? Vai dizer o seu perfil de caracterologia, que às vezes você nem consegue verbalizar e conhecer, porque está nos 3 primeiros anos, né? É um determinismo que está para lá, e é bom você ter consciência. Se você não tiver consciência, né, com conhecimento disso, esse monstro que nasceu lá atrás, ele pode estar dominando sua vida e você achando que isso é o destino. E, na verdade, é só algo que você não compreende. Então, o formato, ele diz muita coisa de você amarrado lá para trás. Do presente, a coraça muscular, né? Que são... veja bem, uma coisa que Reich ensinou é que, por exemplo, você tem um evento traumático, o trauma é o mecanismo de defesa do ego, tá? É necessário naquele momento que você não vai dar conta daquela informação. Então faz o quê? A informação ela é cindida, né? A ideia, a representação mental, o fato que aconteceu, aquela imagem que você tem do que aconteceu, vai para a célula nervosa, neurônio, todo mundo compreende isso. O que as pessoas não sabem ainda é que o sentimento ele vai para o corpo. Entende? Então esse nó, essa coraça, né, vai fazer com que diminua a motilidade lá da musculatura, diminua a fluidez dela, para você poder controlar essa pulsão, né? Então ela diz do que está acontecendo no seu presente. Tá? Eu me lembro que lá em 2001, mais ou menos, quando eu tratava depressivo, né, quando estava fazendo doutorado, o que sustentou o doutorado foi a clínica. Eu vi lá para as pessoas, inclusive,
Você quer passar por um cardiologista? Por que é que te manda de psiquiatra? Né? Por que cardiologista? Para movimentar, né? E você começar a estabelecer uma química favorável. Se eu boto uma esteira e eu faço a pessoa mobilizar o diafragma, ela vai diminuir a mentira para ela mesma, sabe? Porque ela não quer fazer contato com aquela realidade. Outro exemplo mais específico, para você ver, síndrome de pânico. Eu tiro as pessoas do síndrome de pânico e vou ensinar aqui para todo mundo, inclusive agora, para ver como é que a live é terapêutica. Você chega com cuidado, peça licença, porque a pessoa está vamos dizer assim, está numa crise de síndrome de pânico, é complicado e é difícil. Pede licença, encosta no diafragma dela, bote a mão e fala, respira. Ela vai começar a sair, dá um tempo que ela vai sair. Ou seja, você pelo corpo pode atingir a mente, né? Mas como a gente tem essa cultura de dividir as coisas, a gente acha que uma coisa não está ligada na outra. Você falou uma coisa bem legal, né? Porque quem está no pânico, quem está sob tensão forte, está com a respiração travada, né? Exatamente. E aí, a partir do momento que a gente dá essa consciência para ela, ela vai começar a relaxar o corpo. Isso. E vai oxigenar o corpo e consequentemente, a cabeça dela vai aliviar aquela pressão que ela está sentindo. Então, imagine você estar mexendo em conteúdos da pessoa que é ansiogênico, ou seja, gerador de ansiedade para a pessoa, né? Mas você está fazendo isso na esteira. A musculatura não vai travar para depois ela travar na mente, porque trava primeiro do corpo. A resposta emocional vem antes da racional. Aí não adianta você... A gente acha que é racional, mas a gente é muito mais emocional. Inteligência emocional é um livro que o pessoal, muito em moda, mas que está em cima dos estudos do Ledoux. Ledoux vai mostrar que primeiro a gente tem uma emoção e depois a gente arruma razões para a emoção. Então, nosso processo decisório é efetivo. A gente toma a nossa decisão pela emoção e depois tenta racionalizar aquela decisão através da razão. Perfeito, mestre. Isso é muito interessante mesmo. Me fala aí, Brucutu, você falou da coraça e você falou da forma do corpo, né? Justo. Então, se você olhar o meu corpo, você vai saber como é que eu funciono, quais são os recursos, as minhas dores. É isso que você quis falar quando você falou da forma do corpo? Mestre. É justamente. Dá para entender um nó existencial até. Eu teria que fazer uma análise completa, né? Mas no rosto aqui, por exemplo, eu não gosto das terminologias que o pessoal fala que é de Reich, mas na verdade é de Lowen, né? Porque é uma psicopatologização de uma teoria, não precisa. Mas, para não dizer a palavra a doentia, até eu achar um nome mais interessante, fez o sobrecarga. Daquela que tinha lá atrás. O sobrecarga não seria um nome interessante. Eu vejo sobrecarga em ti, né? O sobrecarga, ele só vai na segurança, né? Ele é internalizado, ele é na dele, e tem medo da humilhação social, né? Esse é o medo existencial. Mas o pessoal gosta de olhar muito nó. E qual é o poder que essa pessoa tem? Você tem um poder de caminhar sempre. Você, por exemplo, não. Você vai devagar e sempre. Grande poder. Se planejar. Quando eu tive a consciência de que a minha predominância era o maso, cara, foi libertador. Porque eu passei a entender muitas coisas do que acontecia comigo, o porquê que eu agia assim em determinadas situações, né? Então fica muito mais fácil da gente lidar com a nossa vida, né? A partir do momento que a gente tem a consciência, né? Não é que eu fui curado, eu fui conscientizado de que eu tenho um processo que é assim. Então foi muito legal. Muito legal. Qual é a principal base teórica da psicologia corporal? Reich. A gente que é professor de capoeira, que está dando aula no dia a dia, com pouco ajuste nas nossas aulas, a gente pode propiciar para os nossos alunos um momento terapêutico, né? Todo professor de capoeira é mais apto a ser terapêutico até qualquer outro profissional. A gente precisa passar isso de uma forma simples para essas pessoas que são terapeutas em potenciais. E aí eles vão fazer o que eles já fazem, só que consciência do que estão fazendo. Então eles vão ser bem mais terapêuticos. E com objetivo, né? Exatamente. Não é só esporte, não é só cultura, né?
É a maior terapia, a maior ferramenta terapêutica, não tem igual. Como dizia o saudoso mestre Norberto de Abreu, o maior intelectual que essa Universidade de Brasília já teve. O que a capoeira vai mostrar para essas pessoas que estão buscando a capoeira como terapia? O que a capoeira vai mostrar de verdade para elas? Assim, não sei se foi claro. Foi. Ele vai ter a consciência de si, né? No diálogo da roda, né? Ao trabalhar com o corpo. Só de ter a consciência corporal já é uma das maiores consciências de ti. Quantos amigos meus psicólogos falam tanto de consciência, quando eu vejo tá uma bola assim, comendo coxinha com Coca-Cola e falando de consciência. Que consciência é essa? É a consciência só do que está do afeto? Não é a consciência do que eu me alimento? Então, você ter consciência do seu corpo já é terapêutico, já é um processo de conscientização. Aquilo que você não conseguiu digerir naquele momento, você tem que digerir em alguma hora. Senão você vai começar um processo patológico, talvez até, ou doentio, que vai tirar a sua energia. A gente vai estar aqui, mas vai estar diversos processamentos paralelos. A gente não tem um pensamento só. Tem diversas. Eu estou conversando com você aqui, eu estou vendo ali, eu estou pensando, tem aqui, a gente conversou com o mestre Norberto lá, então várias informações vão passando aqui. Então, se você tem informações de nível patológico que você não consegue ter acesso, eles vão te prejudicar no teu dia a dia. Você tem que ver, porque, querendo ou não, aquilo que foi travado, ele vai pulsar para voltar a existir, para tentar se conectar. É o retorno do reprimido, como Freud mesmo vai dizer, né? Então, você precisa ter consciência disso. A capoeira, ela libera isso daí, por isso, inclusive, que a capoeira de São Paulo, eu não estou falando mal do movimento que teve lá, da somoterapia, tá? Que foi uma libertinagem, porque o pessoal não compreendia ainda aquilo ali. Sai a sexualidade, libera o que a gente travava mais na cultura da década de 60, 70, a sexualidade. Né? Não está tão travada hoje em dia, vamos dizer assim, mas naquela época era bastante travada. Aquele conteúdo que está amarrado, no jogo você compreende. Aí é o trabalho. O que nossos mestres faziam com a gente? Via a gente jogar, depois do jogo, tinha aquele tete-a-tete com quem cometeu alguns deslizes, né? E trouxe consciência para a gente. Como é que seria esse processo terapêutico utilizando a capoeira? Tá? Começa individualmente. Como? Uma análise do que está para trás. Para você fazer uma análise corporal, você precisa de 2 horas. Porque aí eu acho que a gente deve categorizar e colocar em grupos. E que eles sejam um grupo de afinidades. Aquela dor que é de um que ela acha que é a dor dela, única, não, é a mesma que dos outros perfis dela. Ela vai ver que ela não vai diminuir aquilo ali, botar o tamanho exato, que aquela coisa que está desse tamanho para ela tem esse tamanho, mas tem um tamanho. E vamos trabalhar. Vai para uma roda, né? Pratica em roda aquilo ali e depois a gente faz uma conversa, uma dinâmica de grupo. É um pouco de processo terapêutico também esse livro, né? Já que foi focado para o público da capoeira, né? Fala um pouquinho aí para a gente. Está muito em voga o trabalho de autoajuda, né? Mas esse livro não é um livro de autoajuda, é de autoconhecimento. Ele te instrumentaliza para isso. E o feedback que eu tenho recebido, né, é de pessoas que leem uma vez, na hora quando vão ler uma segunda vez, em outro momento de vida, conseguem compreender várias outras coisas. Subsunsores, que a Zubel vai dizer, que é o quê? Lugares onde você pode ancorar o conhecimento. Então, na primeira leitura, você adquire alguns subsunsores para depois aquela informação ficar mais significativa. Ou seja, parece outro livro quando você lê de novo. E ele foi feito com muito cuidado, apesar de ser um livro até rápido de ler, que eu não recomendo ler rapidamente, porque ele provoca reflexão. E é nessa reflexão que vai estar a terapêutica do livro. Né? Bom, eu como psicólogo, né? O mestre Quisito como sociólogo, né? Nós dois com interesses em antropologia e filosofia, a gente compreende, inclusive, que a capoeira é a maior ferramenta terapêutica que existe. Só que, por mais paradoxal que seja, essa evolução absurda para a gente, em todos os aspectos da vida, mas, ao mesmo tempo, naqueles líderes que prosseguiram, que vão até os mestres, vamos dizer assim, eles têm um tendão de Aquiles. Percebeu que o ego do capoeira está muito fragilizado. Ele é muito fragilizado, ele se perde ali. Como que uma ferramenta terapêutica tão grande para o ego faz justamente que o ego desses profissionais sejam fragilizados do jeito que são.
forma que eles cometam tantos deslizes nesse sentido da vaidade. A nossa classe precisa compreender isso daí, para ela poder tampar aquele tendão de Aquiles dela. E uma coisa que é muito legal, se a pessoa não estiver presente na aula, na roda de capoeira, o pé vai... Exatamente. Se entrar na roda pensando no problema que está lá em casa, ou pensando que ainda vai ter que ir no... O pé vai pegar. Então precisa de estar presente. E essa presença é o que faz a gente crescer, passar para o próximo. Exatamente. Né? Essa presença, inclusive, que traz a felicidade para a gente. A psicologia da felicidade, ela veio explicar algumas coisas sobre o que é ser feliz, né? E a capoeira traz muita felicidade, né? Os 3 tipos de felicidade. Uma felicidade mais momentânea, aquela quando você compra o carro que você queria, você vai ter aquela alegria e vai cair. Schopenhauer vai dizer até que a felicidade ela é uma coisa fugaz, porque você tem e cai. Ele está falando desse tipo de felicidade, existem outras. Existe uma segunda felicidade, que é a felicidade do flow, tipo o Abílio Diniz. E na hora que ele trabalha focado, resolvendo um bocado de coisa. Ou que nem o Rafael, que não sei se você se lembra do Rafael Vasconcelos, que fez a agência Clique, treinou com a gente. Sim. Rafael Vasconcelos, eu já vi ele trabalhando, cara. É uma máquina, cara. É uma máquina de trabalho. Não foi à toa que a empresa dele conseguiu 80 Grêmios, cara, da internet. 80 Oscars. Meu. Isso quando eu parei de acompanhar, né? Ou seja, ele tem um trabalho, ele trabalha completamente em flow. Ou seja, o tempo passa. Esse tempo que passa rápido, que a pessoa está completamente presente, aquilo ali traz uma felicidade. É o que? É quando você consegue ter aquele diálogo na capoeira, aquela conversa, onde você está ali junto, tendo. Ali você está no flow. Você está parecendo que está no transe. Jogo fluiu, né? O jogo fluiu. Fluindo, exatamente. Você está no flow. Flow é fluir, em inglês, né? Por isso que a capoeira, para quem tem uma certa familiaridade, que consegue dialogar, por isso que você vai para uma roda boa, você passa a semana toda bem. Esse é o segundo ponto da felicidade. O terceiro ponto da felicidade, que é onde até eu busco nos meus tratamentos com depressivos, por exemplo, né, e ansiosos, vamos para esse terceiro ponto da felicidade, que é qual? Você sabe qual é o seu propósito de vida. Você sabe o que você quer. Por isso que as pessoas mais felizes que têm, os filantropos são os mais felizes que têm. Por quê? Eles sabem o que querem. Sabe o que ele faz? Ele pega, tem o dinheiro, ele paga para o cara fazer. Aí ele está vendo o propósito de vida dele acontecer. Ele está feliz no absurdo. Aquele cara que está dentro do seu propósito, Exatamente. Que estipulou o objetivo, Exatamente. que fez um diagnóstico de onde ele está, da onde ele quer chegar e definiu estratégia para poder chegar ali. E essa pessoa vai ter a felicidade plena porque ele está dentro do propósito de vida dele. Ele passa qualquer situação porque ele sabe para onde que ele quer ir. Como vai dizer o cara da logoterapia, até o Viktor Frankl, que foi um cara que foi preso judeu, ele falava, isso aqui é alguma coisa para me aprender, porque lá na frente eu vou ter, né? Ele entendeu o propósito. Esse propósito de eu estar sendo preso enquanto judeu, eu vou montar alguma coisa. Ele montou uma coisa sensacional, né? Que é a logoterapia.